RTM, a Rádio de Portugal. Sejam bem-vindos a mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e hoje tenho o prazer de entrevistar a produtora e também apresentadora do programa Pit Stop, Arlete Castro. Bem-vinda, Arlete. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Nós é que agradecemos. Bom, eu também não posso deixar de referir que a Arlete também é psicóloga clínica na CEPAL Portugal e hoje está aqui para nos falar mais acerca do programa Pit Stop. Mas antes de nós começarmos as perguntas, Arlete, como é que está? Como é que se encontra? Eu estou bem, estou animada de poder estar convosco, né? Tenho acompanhado, assim, um pouco do que vai acontecendo com os resultados do programa, e a vantagem, né, também de poder depois distribuir o programa através das redes, né, para outros amigos, pessoas e ministérios, trabalhos que lidam também com o cuidado, é bem interessante. Então, estou animada, né, fico sempre encorajada com isso. E isso é que são boas notícias, Arlete. Então, sendo assim, nada melhor do que começar por perguntar como é que surgiu a ideia do Pit Stop e como é que se tornou um programa de rádio? Primeiro porque eu costumo dizer que essa visão do Pit Stop, na verdade, Pit Stop é o nome do trabalho que realizamos, tanto na rádio como enquanto cuidadores, se a gente pode chamar assim, né? Mas é uma visão de cuidado integral de pastores, líderes, missionários, pessoas que estão a servir e trabalhar em igrejas, e numa azáfama, numa correria tão grande, que não tem tempo para parar, refletir sobre alguns temas, e as coisas vão simplesmente acontecendo, né, nas suas vidas, e o desgaste também acontece. Então, o Ministério Pit Stop surgiu a partir desta necessidade de cuidar daqueles que cuidam. A partir disso, e porque essa não é uma visão só nossa como CEPAL, mas é uma visão da ABLA Portugal, da ABLA Associação, né, Luz Alemã, da RTM em Portugal, uma visão que levou então a fazermos uma parceria, não só para o apoio no Ministério, mas também para a propagação da visão de cuidado no meio das lideranças em Portugal e não só. Então, surgiu de conversas com o diretor, o Rubinho Pirola, e as ideias que ele foi colocando, e nós também absorvemos, e assim, algumas pessoas têm colaborado conosco, como locutores, que pensam no tema, e num tema específico, e depois trazem para a gente poder fazer com que o programa também cause o efeito desejado, né? Muito Mas é bem um todo, explicado. não é apenas o programa. Muito bem explicado, Arlete. E, aliás, já no episódio passado nós falámos com o Danilo Gurjal, que também nos disse que quem pôs assim a cunha, vamos dizer, para começar o programa foi o Rubinho, e aqui não é diferente. O Rubinho também deu o pontapé de saída, pode-se dizer assim. É verdade. Aliás, ele tem mesmo essa vertente de motivar, né? De encorajar e de ver o alcance, e depois nós acabamos por chegar lá, né? Nesse caminho que ele vai mostrando também, né? É um líder. É mobilizador mesmo. Mobilizador, Rubinho, um abraço. E é muito interessante a Arlete estar a falar sobre isso, porque puxando novamente o gancho do episódio passado, em que nós falámos sobre a questão também de cuidar da alma, aqui nota-se nitidamente que também é cuidar do corpo, ou seja, é não deixar de ver que nós somos corpo, alma e espírito. E então aqui já estamos a falar do cuidado do que diz respeito também ao corpo. E a Arlete explicou muito bem que o Ministério ele trata de ter o objetivo de cuidar dos que cuidam. Por acaso a Arlete sente que existe essa lacuna de mais trabalhos ou de projetos voltados para pastores ou missionários, principalmente nesta área do descanso corporal, dizemos assim? Sim, eu acho que sim. Mas deixa-me só fazer aí uma modificação. Eu acho que o todo é cuidado, né? Passamos pelo cuidado físico, que é importante, mas
não pode ser por ali, nem começamos por aí, né? Porque a pessoa que tá em desgaste, tem feridas emocionais, está cansado, estresse excessivo no trabalho, burnout, ou história de vida que não foi bem tratada, né? E aí a importância do Ministério de Restauração também, como o Ministério que o Danilo tá à frente, né? E trabalhamos também nessa perspectiva de cuidar do todo, do ser, né? No sentido da importância de olhar para dentro, de encontrar uma intimidade com Deus, que é reveladora também das fragilidades, da vulnerabilidade, e depois a importância de manter essa relação de intimidade, de experiência com Deus, que também me leva, ou leva a pessoa envolvida a motivar-se a cuidar também da sua saúde física, né? Nutrição, caminhadas, exercícios, enfim, tudo isso é muito importante, mas é um todo, né? Se ficarmos só por uma parte do cuidado, não chegamos lá, né? Não abrangemos tudo aquilo que é necessário, né? Então, por isso que é interessante essa pergunta. E nós procuramos focar isso, como um todo, o programa. Inclusive os temas do programa, né, que a gente vai falar, tem muito a ver com isso que eu estou a dizer agora, né? Exatamente. E então sente que realmente não há muitos trabalhos ou projetos voltados nesse âmbito, mas principalmente para pastores e missionários. Exatamente, porque é uma população que vemos muito atarefada, muito solitária por vezes na sua liderança, até porque estão à frente de trabalhos que nem sempre é fácil estar vulnerável, afinal, há pessoas que têm essas pessoas como modelo, né? Eu não estou dizendo que isso é o mais certo de se fazer, mas normalmente é assim que funciona nas comunidades, né? Então, a pessoa acaba ou a família missionária, a família pastoral, acaba por ficar isolada, com as suas lutas pessoais, e muitas lutas surgem quando a coisa já está tão avançada que tem que haver uma intervenção, uma paragem, enfim, né? Então, eu ontem mesmo falava com alguém e dizia, né, que muitas vezes os nossos modelos vêm do mundo secular, onde há alvos, estratégias, objetivos, temos que chegar lá, e nada de errado com isso. Só que esse mundo à volta também está doente, né? O que nós corremos o risco é de trazer esse modelo para dentro das comunidades, da igreja como um todo, dos ministérios, e podemos então perder esse cuidado. E aí não só trazemos um modelo, mas também um modelo não saudável de cuidado, sabe? Então, por isso o despertamento para esses temas, para a importância e o valor desses temas para a liderança. Então é como se a comunidade que está à volta dessas pessoas também tivesse um pouquinho a aprender, ou seja, é uma questão de estar alerta. Nesse caso, existem assim alguns tipos de comportamento que nós que somos membros de uma comunidade, enfim, de pastores, de uma liderança, existe algum tipo de comportamento que nós devemos ficar alerta para poder intervir ou aconselhar de alguma forma, ajudar? Eu acho assim, eu acho que aprendemos tanto esse modelo muito de liderança e os que são liderados, que eu acho que é tão difícil perceber o que é bom, o alerta no sentido de olhar para o líder, para a sua família, para o pastor, o missionário, como seres Uma pessoa humanos normais, que têm suas dificuldades, e acolhê-los desta forma. Eu diria, não é ficar atento a sinais, mas ficar atento a aproximar essas lideranças da realidade de que somos todos humanos, né? Falhamos, sofremos, temos dificuldades, às vezes não apetece mesmo, né? Tem coisas que são tão normais e muitas vezes a expectativa é colocada na família pastoral, no filho do pastor, na esposa do pastor,
né? E isso cria um fosso, uma separação entre a liderança e a comunidade, né? Então, não é que um é mais culpado que o outro e não tem aqui a levantar culpas. É uma mudança de paradigma, de olhar diferente, né? De olhar diferente para aqueles que lideram. Então, sendo assim, como é que nós poderíamos ajudar? Eu creio que talvez, lá está, a aproximação, a amizade genuína seria um bom ponto de partida? Seria, sim, seria o ouvir, né? Ouvir com ouvidos de escutar, eu costumo dizer, né? Sim. E estar realmente interessado em perceber a família, né? Ser amigos. Agora, a igreja, a comunidade pode estar atenta também quando há situações, e eu já tenho percebido isso em algumas situações, né? Quando é visível, né, um desgaste do líder, do pastor, que a igreja esteja preparada para apoiar um tempo sabático, por exemplo, um descanso, umas férias um pouquinho mais prolongadas com o objetivo de cuidado, né? E aí entra o pit stop, entra outros ministérios que têm essa vertente de cuidar da alma, do corpo, do emocional, e trazer saúde mental para essas famílias também, né? Muito bem. E então, puxando assim um pouco mais específico agora para o programa, quais são os temas abordados? O que é que nós podemos encontrar? Olha, uma das coisas que para mim, e fui eu que elaborei esse programa, né? Então, eu não quero dizer que é o que eu mais gosto, mas é o tema que para mim é fundamental, que é o autocuidado. Porque nós estávamos a falar sobre como é que os membros da comunidade percebem, mas a verdade é que o primeiro que tem que perceber é a própria pessoa. E ser corajoso o suficiente para cuidar de si. E perceber os seus sinais, perceber essa azáfama que ele ou ela mesmo se põe no seu dia a dia, sem exercícios físicos, sem uma nutrição adequada, sem tempo de descanso, sem tempo para bons relacionamentos, sem tempo de intimidade com Deus, intimidade com aqueles que são mais próximos, pares, a ponto de ser vulnerável também, né? Então, é um dos temas que nós tratamos, o autocuidado. Temos falado de depressão, temos falado de ansiedade, temos falado de saúde mental, de saúde na família, de educação de filhos no sentido da família líder pastoral ou missionária, da dificuldade também que pode haver e que é preciso estar atento a líderes que estão fora do seu contexto, por exemplo, missionários transculturais, que passam para além do estresse normal da liderança, o estresse da adaptação, do convívio com uma outra cultura, das dificuldades que isso acarreta. Enfim, temos falado de celebração, de vida de oração, de ser homem ou ser mulher inteiro, né, descobrindo o valor disso, e o valor em Deus dessas descobertas. Então, são vários temas que a gente podia, sobre hospitalidade, por exemplo, e tornar a casa o lugar onde há aconchego, a comunhão a partir do pão. Enfim, vários temas que temos desenvolvido, são muitos já. Eu estive a ver, nós temos aí mesmo vários temas já desenvolvidos e com vários locutores que se empenharam até em estarem envolvidos. Há um outro também, que eu gosto muito, que é de um pastor que precisou fazer uma paragem de 1 ano, não é? Então, ele fala da sua própria experiência, né? Ele chegou ao limite. E aí ele diz, olha, eu dei de cara com as minhas emoções, e que eu estava disposto a deixá-las de lado para o resto da vida, até que descobri que se eu não olhasse para elas, eu não era capaz de caminhar. Então, é bem interessante. Então, são vários programas que vale a pena ouvir. Muito bem, e as emoções volta e meia, elas acabam por nos bater à porta se nós não formos capazes de lidar com elas no momento exato. Eu creio muito que o programa ele também funciona muito à base da vulnerabilidade. E falando assim mais um pouquinho de como os programas eles são trabalhados,
Como é que eles são produzidos? Eu tenho desafiado, eu comecei a fazê-los a princípio, depois eu percebi, por causa da demanda e até da importância, né, do programa estar no ar todas as segundas-feiras, então era importante envolver outras pessoas que também tivessem a mesma vertente. Então, o que nós fazemos é escolher pessoas que têm esse coração, né, para o cuidado integral, e pedir, então, e tem envolvido pessoas portuguesas, alguns brasileiros, né, mas para não ficar uma coisa muito monótona, né, então, a ideia era mesmo haver uma conjugação, e tem sido muito interessante, e as pessoas que têm trabalhado e se envolvido, têm gostado muito. Normalmente passa por mim, eu ouço antes, ou se eles têm um guião, eu leio o guião e vamos embora, né, eles gravam, mandam para mim, e eu mando para a produção, né, para fazer a montagem do programa e tudo, e é o Levi que faz esse trabalho, muito bem feito também. Né? Então, é verdade. Olha, tem sido muito interessante. Muito bem. E quanto a feedbacks? Será que nos podia, assim, partilhar algum testemunho de alguém que ouviu e foi, assim, no bom sentido, brutalmente impactado? Eu diria que esse programa do testemunho que eu disse foi muito interessante, é do Luiz Santos, é um dos últimos, e esse programa foi um dos que houve muita repercussão, não é? E pelo menos para mim, chegou até mim, uau, ouvi-lo falar sobre isso de uma forma tão transparente, foi interessante. Agora, eu tenho divulgado, assim, para vários lugares, por causa que é uma marca, né? Pit Stop é uma marca, o programa do nosso ministério e exercemos. Então, eu tenho divulgado em todas as redes do Pit Stop, na nossa missão, né, a CEPAL, a própria ABLA tem feito esse trabalho também, então, tem sido interessante ver o interesse. Agora, eu não posso dizer assim que chega até mim, eu acho que para a rádio é mais fácil chegar o resultado dos programas do que para mim, mas ouvindo nas minhas redes sociais, eu ouço de amigos, irmãos, pessoas, família, que gostam muito e estão sendo despertados para outra visão do cuidado. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. A Arlete estava a falar há pouco e já mencionou várias vezes a ABLA, não querendo fugir, obviamente, aqui do assunto que nós estamos a falar, mas seria bom até mesmo para os nossos ouvintes saberem um pouco mais do que é que se trata, porque eu creio que também, se calhar, muitos não conhecem o trabalho desenvolvido pela ABLA, e eu gostaria que a Arlete nos pudesse falar um pouquinho acerca desse trabalho que desenvolve com a ABLA. Então, a ABLA é a Associação de Beneficência Luso-Alemã, fica em Cacavelos, é uma associação que tem várias valências, incluindo cuidado de crianças, idosos, psicologia, enfim, tem uma creche, um infantário, trabalha com rendimento social de inserção, é muito abrangente, né? E a ABLA tem também esta casa, que é a Casa da Âncora, que fica em Colares, que é um espaço muito amplo, onde, numa parceria com a CEPAL, eu tenho uma ligação com a ABLA, né, e inclusive trabalho mesmo no projeto da psicologia, né, atendendo na ABLA e tudo, eu trabalho com eles, né, mas a parceria maior é no sentido de trazermos para esse espaço que pertence à ABLA pessoas que precisam desse cuidado que estivemos a falar aqui, né? Então, são líderes, pastores que podem tirar uma semana ou 2 semanas com temporadas terapêuticas, com cuidado desde uma alimentação que acolhe, alguns mimos, presença, terapia, discipulado, enfim, várias coisas. Estamos juntos aqui com eles e temos pessoas que nos ajudam também. E a ABLA, então, nessa visão, porque essa visão
embora tenhamos já há muito tempo, mas essa visão veio se concretizar a partir do momento que a ABLA abre esse espaço, né, para esse ministério, né, o Pit Stop. Então, nós temos feito esse trabalho em parceria com o apoio total da liderança da ABLA e tem sido, assim, muito especial, né, uma construção em que não seria possível desta forma como estamos a fazer, sem eles, mas, por outro lado, temos oferecido as habilidades, né, desde da profissão, como psicóloga, mas também essa visão do pastoreio daqueles que cuidam dos outros, né? Então, é um espaço em conjunto que nos alegra muito e que somos muito gratos a Deus pela oportunidade de poder colaborar, sabe, sermos parceiros. Antes de passarmos para a pergunta de como é que os ouvintes podem entrar em contacto, tanto para tirar algumas dúvidas ou para se envolverem mais, eu não posso deixar de fazer esta pergunta à Arlette, que é como é que tem sido para si, ao longo deste tempo, a trabalhar em cuidar dos que cuidam? O que é que a ensinou, assim, maioritariamente durante este tempo todo? O que ensinou para mim ou o que eu tenho ensinado? O que no assim, o que é que a impactou? O que é que ensinou a si própria? O que é que mudou, por exemplo? Vamos dizer assim. Eu tenho, é interessante essa pergunta, porque eu tenho encontrado pessoas tão diferentes, de diferentes culturas, com experiências diferentes, né? Nós temos famílias daqui de Portugal mesmo, pastores, esposas, que têm vindo, seus filhos, alguns brasileiros que estão a servir em campos missionários que já vieram, alguns retiros com pessoas muito distintas, retiros, mas com tanta riqueza, né? Então, o que eu tenho aprendido é o valor do ser humano, sabe? Não o valor do que o ser humano faz, mas de quem ele é, sabe? Isso me enriquece, sabe? Eu acho que nós, naquilo que falávamos, né, na nossa azáfama de ter que cumprir objetivos, muitas vezes estamos a fazer, e, na verdade, o ser fica muito posto de lado. Então, eu tenho descoberto o valor, e é tão agradável, sabe? Eu não vou contar detalhes, porque a gente tem alguns mimos nesse programa, mas no final, assim, o celebrar a comunhão com as pessoas e ver no olhar das pessoas, olha, é o meu irmão, é a minha irmã, e nós somos iguais, e somos amados e valorizados por um Deus que fez tudo por nós, sabe? É muito especial. Tem sido muito enriquecedor. Que testemunho. Bom, e então, já caminhando para o fim, como é que os nossos ouvintes podem então entrar em contacto? Através das redes sociais, né? Nós temos o Instagram do Pit Stop. Podem também entrar em contato pela RTM ou então pelo meu e-mail, arlete@cepal.org.br. E aí, entrando em contato comigo, eu posso depois encaminhar as coisas todas e passar mais detalhes. Temos também uma literatura, né, uma brochura, onde nós podemos divulgar alguma coisa de contatos mais pessoais, como WhatsApp, telefone, coisas assim, né, e que fica disponível na rádio. Que, aliás, foi o Rubinho que elaborou. Mais uma vez, apanhado. Arlette, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu, foi um privilégio poder falar um pouquinho desse trabalho que meu marido e eu somos apaixonados. É muito, estamos a fazer. De verdade, muito obrigada, principalmente pela forma como nos deixou aqui um cheirinho do quão importante é nós olharmos para o próximo exatamente como Deus vê, que é como um todo, e que importa muito mais aquilo que somos, até muito mais daquilo que fazemos, e que aquilo que fazemos tem que ser o resultado daquilo que somos e como estamos, que eu acho que também é o mais importante. E eu creio que é isso que Deus se importa. Então, muito obrigada por ter esse olhar. Obrigada eu, querida. Para os nossos ouvintes, podem ouvir o programa Pit Stop todas as segundas-feiras, que inclusive a Arlette já mencionou aqui, às 11h30 da manhã, 16h30 da tarde, 19 horas e também às 21h45, tanto na nossa web rádio como também nas principais plataformas digitais.
Eu sou a Ana Margarida e assim me despeço mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Global. A Transmundial cada vez mais perto das pessoas. RTM. Agora transmitimos em 300 idiomas e dialetos em todo o mundo. RTM. A maior associação privada de comunicação do planeta. A transmitir esperança através do rádio.